Que o Senhor seja convosco. Estamos aqui hoje conversando um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, lá no versículo 20, no capítulo 24, no versículo 30. Vai ser a parte em que fala que os discípulos no caminho de Emaús. Inicialmente ele vai falar que encontrou dois deles indo para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Esse aqui foi o capítulo 24, versículo 13 ao 16. E aí a gente vai ler agora esse que eu falei anteriormente. Aí eles continuaram caminhando, eles foram contando para Jesus o que aconteceu, sem reconhecer Jesus. E aí, logo em seguida, o que aconteceu? Aqueles homens começaram a ser confrontados naquilo que eles estavam falando, naquilo que eles estavam crendo, na negatividade, nas suas dores, no seu sofrimento. E, paralelo a isso, Jesus vai caminhando com eles. Chega um ponto da caminhada que Jesus faz que vai continuar sozinho, indo à frente, né? Eles não estavam reconhecendo que era Jesus. E o que nos fala aqui, a palavra, é que Jesus continuou andando, mas eles insistiram que já estava caindo o dia e que aquele homem adentrasse a casa e fosse no dia seguinte, né? Eu entendo que Jesus ali estava tirando uma prova para ver se aqueles verdadeiramente eram discípulos de Jesus. Se, assim como eu falei esses dias sobre o homem que voltou, o único dos 10 que receberam a cura voltou para agradecer, ele estava testificando se aqueles homens tinham do Espírito dele, ainda que estavam entristecidos, ainda que estavam cansados, abatidos, entorpecidos com o acontecimento, incrédulos. E talvez hoje essa palavra fale com você nesse sentido. Em algum momento você tem se sentido entristecido com a sua jornada, sem esperança, incrédulo, tem sentido dificuldades, dores, cansaços, tem visto que teve escolhas que não foram boas, percebeu-se enganado por si próprio nas suas conjecturas, alguma coisa que possa ter porventura mexido nesse quesito com você, alguma coisa que até mesmo te trouxe uma incredulidade. Aqueles homens estavam ali, mas eles não estavam percebendo que eles estavam na presença de Jesus, né? Eles não estavam vendo Jesus na história, não estavam vendo que Jesus estava ali com eles na narrativa. Às vezes você está caminhando, fazendo a sua jornada, no seu caminho, você não está reconhecendo que Jesus está com você, sabe? E não que reconhecer que Jesus, não perceber que Jesus está com você, vai ser menos penoso ou mais penoso, mas se você não reconhece, significa que você está se distanciando daquilo que ele colocou em você. Como assim, Gustavo? Significa que você está se distanciando por algum motivo de um bom ânimo, de um estado de bom ânimo, entende? Porque Jesus mesmo fala, se seus olhos forem bons, será luminoso, né? Será grande luz será os seus olhos. Mas se até seus olhos forem escuros, quão grande será a tua treva? Não vou lembrar agora. TDAH, né? Não vou lembrar agora a frase, mas todo mundo sabe essa história, né? E aí meio que isso, né? Às vezes a gente fica cansado, abatido, desgastado, ou acontecem perspectivas internas nossas, né? Na nossa situação do dia a dia, de trabalho, de convívio, de amigos, de meio religioso, seja o que for, sabe? Que você já experienciou ou está experienciando na sua vida. É bom sempre a gente relembrar que aqui tem uma parte que Jesus aparece aos olhos deles, né? Que é o que a gente vai ler agora. Mas nem sempre a gente está reconhecendo Jesus no caminho. Às vezes a gente está com o peso e a gente pensa assim, se Jesus estivesse aqui, ia ser diferente. Se Jesus, sabe, ele poderia mudar tudo isso aqui, mas ele está aí com você. E é isso que nos convida aqui ao versículo 30. Estando com eles à mesa, os homens convidaram ele para entrar, né, como eu falei. Estando eles à mesa, tomou o pão,
abençoou, partiu-o e lhes deu. Abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas se desapareceu de diante deles. Olha que aqui, eu não sei se é só nesta tradução, eu poderia até ter visto, né? Mas nessa tradução eles usam uma palavra muito interessante seguida da parte do pão. O Espírito que me traz agora, a importância de nós estarmos em comunhão com Deus, sabe? De partilharmos da ceia, de recebermos esse alimento, de receber esse ânimo, de revivificar as nossas forças, a nossa esperança, que a nossa força vem do Senhor. Essa é a importância de participar da ceia nesse sentido, em que o nosso DNA passa a ser o DNA do Filho de Deus, como tem essa música, né? Então, estando com eles à mesa, ou seja, eles estavam num lugar de comunhão. Eles não estavam mais na rua, eles não estavam mais num lugar aberto, não, eles estavam num lugar reservado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes, para a gente reconhecer Jesus, a gente tem que estar com a presença dele na nossa casa. A gente tem que cultivar e convidá-lo a entrar na nossa casa, sabe? Aqueles homens poderiam ter deixado aquele forasteiro continuar andando, mas eles falaram: não, entra aqui, fica com a gente, amanhã você vai, porque já está escuro, é perigoso, sabe? Muitas vezes o que a gente precisa é receber a presença de Deus na nossa casa. Você tem convidado o Senhor para entrar na sua casa? Verdadeiramente falando: Jesus, seja bem-vindo na minha casa, entre na minha casa, Senhor, seja bem-vindo, fique conosco, que seu Espírito possa ficar conosco, fortalecer, que tenhamos comunhão à mesa, que tenhamos um estado de espírito esperançoso na sua presença, de partilhar o pão, porque depois que Jesus entra, isso é interessante, né? Aqueles homens provavelmente eram os donos da casa, ou um deles, ou dois, enfim. E aí o que acontece é que Jesus entrou, esse homem forasteiro, e ele partiu o pão. Você sabe que isso me mostra que quando você convida Jesus para entrar na sua casa, ele vai assumir o lugar que ele deve assumir na sua casa, que é o lugar de honra, é o lugar de liderança, é o lugar de zelo, porque eu imagino que naquela época, naquela cultura, o primeiro a cortar alguma coisa, o pão, a cear, isso é muito presente ainda hoje em dia, era o dono da casa, né? Então, muitas vezes a gente precisa convidar o dono da casa a voltar para o nosso coração também. Eu estou falando de casa física e estou falando de casa espiritual. A casa espiritual e física, elas são o templo que habita em nós, segundo a perspectiva de Jesus. Então, Jesus nos mostra que o nosso coração também precisa de alimento, precisa ser alimentado. Você tem alimentado o seu coração? Com boas palavras, com bons pensamentos, com vinho novo. Não se põe vinho novo em odre velho, sabe? Às vezes esse chamar Jesus para dentro da sua casa, para dentro de você, fala: Senhor, faz morada em mim, Senhor, me preencha do seu Espírito, me renova, Senhor, sabe? Você vai precisar uma restauração. É lógico que a palavra vai falar que ninguém põe vinho novo em odres velhos, e ninguém faz remendo de trapo em calça velha, para que caso venha esticar, não venha arrebentar, é lógico. Mas se nós nos vermos como uma constante transformação, você que hoje que está aí do outro lado, não é o que estava ou a que estava há 3 anos atrás. Você que está aí hoje é um outro ser humano, não é aquele ser humano mais, não é verdade? Então essa renovação, ela tem a ver com a renovação da nossa mente, como é falado. Em tudo renovar, enfim, não vou lembrar agora, mas pela renovação da nossa mente nós nos transformamos em uma nova criatura também. Então tomemos cuidado com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escolhe acreditar. E Jesus, quando entra nessa casa e partilha o pão, ele nos lembra a importância de ter um coração na presença do Senhor,
preenchido do Espírito dele, através de oração, de louvor, de gratidão, de amor, de escolher a paz, sabe? Às vezes está passando por uma situação que as pessoas estão desejando o pior para você. Estão fazendo de um tudo para o seu pior. Mas em Jesus o que a gente aprende é que a gente não deve fazer igual, ou pior, ou semelhante, ou a revidar. Em Jesus a gente aprende que a gente deve só fechar os olhos e falar: Pai, coloca paz no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, Senhor. E Deus, traga paz para essa vida, sabe? Porque às vezes, mais do que isso, é muito. Às vezes, a gente tem que entender que em Jesus aquilo que nos fortalece é aquilo que Ele faz. Então, não vou dar esse exemplo não, que é mexer com outras culturas, mas assim, o Deus que você serve, quais são as características desse Deus que você serve? Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele cuida de todos, Ele zela, Ele, sabe? Quais são essas características que você tem que incorporar na sua vida, no seu dia a dia? Em meio à guerra, eu escolho a paz. Em meio às adversidades, às vezes eu escolho me ausentar da situação para ter sabedoria e analisar. Mas Gustavo, Jesus não se ausentava. Quando João Batista morreu, Jesus foi para o meio do mar. Pegou o barco, não é? É contado. Tem momentos que a gente tem que saber se distanciar. Distanciar do quê? Do físico, da sua... Não, é porque nós somos seres humanos. E como humanos, nós precisamos ter esse discernimento emocional. E às vezes, para ter esse discernimento emocional, a gente precisa se distanciar. Sabe? Eu não sei o que você precisa se distanciar aí hoje. Se é de um vitimismo, se é das dores que já vêm sido colocadas sobre você. Às vezes o distanciar é você escolher ver um vídeo que vai te fazer dar uma risada. Às vezes o distanciar é você sair um pouco da egolatria, do eu-crentez, e conversar com outras pessoas, outras dores, outros universos, outras coisas, relembrar, sabe? Eu não sei qual que é o convite que Jesus está caminhando na sua estrada por esse tempo e está te falando: olha com outros olhos. Há uns dias atrás eu falei sobre o homem que estava mendigando na Porta Formosa, e Pedro e João, se não me engano foram os dois, que foram lá, e o homem os viu, mas os vendo não os reconheceu. Por quê? Porque o espírito que habitava nele não era semelhante ao daqueles homens. A gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem na gente. Aliás, esse é o motivo de muitas questões da sociedade hoje. Tudo aquilo que a gente aceita em nós é aquilo que a gente não aceita, que a gente gosta, que não gosta, sabe? A gente só reconhece no outro aquilo que também tem em nós, porque, sabe, se eu sei falar português, eu sei conversar com alguém que sabe falar português. Agora, se eu não sei falar japonês ou mandarim, eu não vou reconhecer o que a pessoa está falando. Por quê? Porque aquele conteúdo não está em mim. Então, mas fulano é muito raivoso. Porque fulana é raivosa. Porque fulano é vingativo. Porque o outro... um dedo para lá, um já está apontando para você e os outros aqui, esse constante trabalhar da nossa luz e da nossa sombra. Porque o outro não presta, porque está em pecado. Porque o outro, porque não vai ser... Vocês lembram que eu contei também a história do samaritano, sabe? Eu contei a história dos 10 leprosos, de um que voltou, que era estrangeiro, que estava naquela situação, e além de ser estrangeiro, era um samaritano. Por aquela época era uma grande questão, né? Então, quer dizer... tem coisas que na presença de Jesus, no cultivar Jesus na nossa vida, não convém que a gente tenha determinadas posturas. Não estou falando de santarronice aqui, sabe? Não estou falando, não estou, como diz a Natália Leandro, eu gosto bastante que ela sempre falava, né? Fala que ela está viva. Ela fala: não prego para querubim, não prego para anjo, prego para ser humano. É bem isso, né? Então, que a gente possa ter esse discernimento de entender aquilo que a gente precisa cultivar. Mas Gustavo, é tão difícil, meu Deus. Não é tão difícil. Fulano te falou um negócio, na hora que... porque você faz isso, olha lá. Você merece tal coisa. Ou você nunca vai ter tal coisa.
Na hora que você está escutando isso, você tem que lembrar, opa, isso é um convite. A gente recebe convites todos os dias da nossa vida, não é verdade? Esse homem aqui, esses dois homens estavam convidando a Jesus. Mas Jesus também estava convidando eles. Olha só como a coisa é. Toda relação é um convite dos dois lados, sabe? Jesus estava ali na face daquele homem, conversando com aqueles dois homens. Mas ao escolher continuar andando, assim que eles foram para o lado da casa deles, Jesus também fazia um convite para ver se aqueles dois homens iam apresentar alguma característica dele, uma virtude, sabe? Se tinham a ver afinidade, se realmente partilhavam do mesmo espírito que ele. Então, porque fulano me ofendeu. Tá, e o que você fez na hora que fulano te ofendeu? Você revidou, você ficou emburrado, você ficou com raiva, ou mesmo nessa situação, olha lá, isso é um convite. A partir de hoje, que você reconheça essas situações como convite. Não estou falando para você aceitar qualquer coisa, ficar quieto, ser desrespeitado, violentado, não é isso. Mas eu estou falando, quando tiver o convite para você reagir da velha forma que você reagia, para você pegar e, fulano me falou assim, ser reativo, quando houver esse convite que você possa na hora falar, não, isso é um convite. E se você quiser, a palavra fala que resistir à tentação e o diabo fugirá de você, e que também não resiste à palavra, você pode falar, eu te perdoo por essa ofensa. Sabe? Às vezes a gente precisa falar. Às vezes as pessoas nos ofendem sem perceber que estão nos ofendendo. Outras, claro, elas têm certeza do que elas estão fazendo. Mas pode ser que as pessoas não estejam percebendo da forma que você está percebendo. Sabe? Então, o que essa pessoa está te convidando? Porque fulano me falou uma atrocidade. O que essa pessoa está me convidando a saber sobre mim? Será que eu sou muito raivoso ou reativo? Aí eu começo a olhar para isso distanciado. Então eu já vejo, porque se eu vejo que eu sou reativo, aquilo já não faz mais parte de mim quanto uma reação, eu tenho a possibilidade de ter uma postura diferente mediante aquilo, né? Porque eu identifiquei algo que eu percebi que para mim não faz bem aquilo lá, então mediante aquilo eu posso refrear aquela forma de agir, aquele rompante emocional. Então, fulano tá querendo, ele tá me convidando, ela tá me convidando para eu ser reativo, para eu brigar, para eu entrar na briga, entrar na pilha, não. Então na hora, falo, eu prefiro cultivar a paz. Esta conversa não vai acontecer, esse diálogo não vai acontecer. Eu vou cultivar a paz. Sabe? A gente tem que escolher, definir, decidir quais são os obstáculos que a gente vai, as batalhas que a gente vai querer enfrentar, as guerras, as lutas. E tem coisa que a gente não precisa enfrentar. Não convém mais. Você já evoluiu, sabe? Às vezes a pessoa está 20 anos na igreja e não desenvolveu uma coisa simples dessa. Ou às vezes só vai porque o culto está fora e não está dentro de si. Esse discernimento é o que Jesus está falando nessa palavra. O convite que ele faz aos homens é singelo, é sutil, sabe? Não é escrachado, do tipo, agora eu vou seguir ali, quero ver se... Isso não é falado. Nem fala para eles, vocês não vão me convidar, sabe? Porque às vezes a gente quer reagir, você não vai me falar, você não vai me dar isso? Você deveria, porque... Sabe, a gente quer entrar numa coisa que a gente não precisa fazer. Pelo seu próprio bem, é bom que você não faça. Pela sua sanidade, pelo seu auto-amor, pelo seu autocuidado, sabe? Para você cuidar de você, é bom que você não faça isso. É bom que você zele pelo seu bem-estar. Não quer dizer que você vai sair abandonando todo mundo, maltratando, mas você vai escolher zelar pela pessoa que tem dentro de você, que é a pessoa de Jesus, né? Eu me lembro que um dia eu trabalhei numa empresa e tinha umas brigaiadas, umas coisas, né? E aí eu passava o dia louvando, cantando baixinho, era um galpão enorme e tal, e eu lembro que eu ficava, aquelas brigas, aquelas coisas, quando começava muito, eu começava a louvar, o pessoal ia baixando a guarda e ficavam mais calmos, né? Mas tinha uma mulher que ela ficava brava com alguma coisa, ela falava assim: deixa Jesus dormir no meu coração para você ver só o que eu vou fazer com você. É que Jesus está acordado, daqui a pouco ele vai dormir, você vai ver só o que eu vou te falar. Então,
que Jesus se mantenha acordado no nosso barco, no nosso coração, né? É óbvio, é uma brincadeira, mas esse refrear tem a ver com esse convite. Então, que a gente possa cultivar essas decisões para esses convites. Ah, mas fulano está me fazendo mal, está agindo assim, está me fazendo verdadeiramente ou algo espiritual, ou, enfim, não sei o que. Tá bom. Que haja paz nesse coração. Eu não sei porque essa pessoa age assim, que ela está discernindo, é uma questão dela. Eu tenho discernimento em mim que eu não estou a fazer nada. Mas, todavia, entretanto, se a pessoa decide estar em inimizade comigo, eu sinto muito. Eu posso até pedir perdão, se for possível fisicamente, se não espiritualmente, sabe, na presença de Deus. Conversa com Deus, conversa com Jesus, se abre para Jesus. Mas, acima de tudo, deseja paz. É difícil a gente fazer isso, porque a gente fica na raiva, a gente fica ofendido, fica revoltado, acha que é injusto, sabe? Mas é a partir desses convites do dia a dia é que nós vamos desenvolvendo esse caráter, é esse moldar do oleiro que vai transformando a nossa vida e que vai fazendo com que a gente possa verdadeiramente alcançar outros estágios emocionais, espirituais no nosso desenvolvimento, o que é de fato viver a vida que Jesus nos ensina. É fácil? Lógico que não é. Mas à medida que você escolhe ter pequenas decisões, o que eu vou fazer com esse convite que essa pessoa está me fazendo? Eu vou perdoar, vou pontuar aquilo que eu não gostei, porque essa pessoa tem essa liberdade comigo, eu sei que ela vai entender. Ou se ela não vai entender, eu vou simplesmente escolher talvez tirar a minha presença, mas vou perdoar e vou ver o que é que eu me ressenti com aquilo, sabe? Tem várias coisas que a gente poderia falar muito, mas aqui a mensagem é essa. Porque depois é dito, abriram-se-lhe os olhos e os conheceram. E o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Essa palavra, e o conheceram, ao menos nessa versão, eu tenho essa palavra usada aqui. Mas essa palavra, ela é usada para discernir, para dar conotação de intimidade, né? Ou seja, é uma troca íntima, ou seja, eles reconheceram espiritualmente a rinite atacada. Eles reconheceram, eles tiveram uma troca íntima a partir daquele momento, que algo dentro deles falou, meu Deus, eu não reconheci que era Jesus que estava aqui comigo, sabe? Então, para a gente terminar esse vídeo, eu quero fazer uma oração. Apresenta seu pedido de oração, vamos interceder junto a Jesus. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, venha fazer parte. Senhor, meu Deus, eu quero pedir a Ti, Senhor, que essas palavras possam encontrar no solo desse coração, um solo fértil, Senhor. Não permita, Deus, que venha cair em meio às pedras. E se ainda caem em pedras, algumas pedras, Senhor, traz profundidade para essas raízes, que elas possam verdadeiramente encontrar um estado de espírito frutificante em si. Senhor, fazer com que essa pessoa possa ter discernimento dos convites, que ela possa reconhecer as dificuldades, aquilo que é colocado sobre a vida, os convites a se distanciar, os convites a agradecer, os convites a não ser reativo, os convites a escolher a paz em meio a situações, os convites a também permitir e chamar o Senhor para vir fazer parte da nossa casa, do nosso coração e cultivar. Senhor, meu Deus, meu Pai, abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela veja. Senhor, se o Senhor está caminhando na vida dele, e porventura essa pessoa não está reconhecendo, meu Deus, de algum motivo, por algum modo, Senhor, fazer isso claro, Senhor. Às vezes a gente tem dificuldade, não é por maldade, mas é pelas nossas limitações. Pai, tem misericórdia e compaixão das nossas limitações. Às vezes, Senhor, a gente hoje em dia no meio tão digital, tem tantas informações, tanta gente falando, trazendo uma palavra aqui, uma palavra outra, sabe, Pai? Mas testifica no coração dessa pessoa, tira o medo, tira as dificuldades de compreender. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, nos mostra onde você está caminhando conosco, Senhor. Nos faz enxergar a Tua presença. É o que eu te peço, Jesus. Amém? Você tenha um dia abençoado e a gente se vê amanhã.